Olá! Estamos começando mais uma live do meio-dia e já já o Renan vai estar entrando por aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa muitas mulheres, principalmente, mas que hoje o convite, óbvio, é para profissionais da saúde, ou seja, todos que atendem pacientes mulheres precisam conhecer as alternativas, os fundamentos, o que existe de moderno no tratamento da candidíase, tá? Vou chamar o Renan por aqui para a gente poder bater. Enquanto o Renan vai entrando, vão me dizendo aqui se vocês têm visto, têm atendido casos de candidíase. Fala, Alô, bom Renan! dia! Bom dia! Como Tô você pegando está? aqui um calor, muito calor. Eu fiquei pensando, será que a gente dá conta de fazer uma live inteira sem reclamar do calor? Eu acho que não dá, né? Não, eu já comecei ela reclamando. Tá Botei até um certo. gelinho aqui na minha água. Gelinho na água. Eu fiz um café gelado para mim também. Nossa. Eu adoro Bom, gelado. Renan, vamos lá. Olha só, tá entrando uma galera aqui, ó, até o professor Lucas Portilho tá na live, deu uma passadinha por aqui. Os alunos estão chegando, a Carla tá por aqui. Já adiantei o tema com a galera. Hoje, Renan, eu quero bater um papo muito sério, eu quero falar sobre candidíase. É algo que incomoda muito as mulheres, tá? E eu acho que tá na hora de bater esse papo, Renan, para a gente mostrar um pouquinho da potência magistral, da personalização, do N igual a 1, da cocriação que a gente sempre fala, nesse tratamento, que é um tratamento assim que a gente vê muita queixa de ter ido, né, em diversos profissionais e não ter encontrado a solução. E aí eu pedi para a galera já contar aqui para mim se eles têm atendido mulheres se queixando de candidíase recorrente, né, de repetição. e aí, a galera já colocou alguma coisa? Não Vamos cheguei ver. a acompanhar ainda. Acho que não. Ó, a doutora Carla falou que sim, muitas queixas. Quem mais, Queixas. galera? Vocês têm recebido queixa? Olha, eu tentando entender meu cabelinho novo, meu cabelinho cortadinho na cama. De cabelinho curtinho de novo, pra vocês pararem de me perguntar se eu tô deixando crescer. Ó, Renata falou que trata bastante por lá, tá? Renan, então assim, esses dias eu fui dar uma aula em Vitória, no Espírito Santo, e mal tinha desembarcado, veio uma moça falar: eu sou de Vitória, eu preciso fazer um atendimento com você. Não consigo encontrar solução para Cândida, tô tratando há 3, 4 anos Cândida e sem sucesso, tô muito incomodada e tudo mais. Então são mulheres como essa e também, Renan, a falta mesmo de discussão sobre a origem da candidíase, sobre o que fazer, né? Ó, a Lígia colocou: eu trabalho em farmácia comercial diariamente, parece cliente à procura de fluconazol, né? Um antifúngico. A Maiara, sou farma, e onde trabalho muitas mulheres procurando fórmulas para candidíase. Então, é uma queixa que é muito recorrente, é uma queixa antiga, e eu acho que está faltando falar da abordagem da manipulação e da abordagem que eu trabalho com os meus alunos, trazendo essa questão da cocriação, tá? E viu, que você comentou, né, que as mulheres sofrem muito com a candidíase e tal, então eu queria assim, só para a gente alinhar todo mundo aqui, né, então a gente começar falando o que é candidíase e como ela acomete os homens e mulheres e por que talvez as mulheres elas sofrem um pouco mais sintomas, então vamos já começar para quem tá meio perdido e tal, você já deixa tudo alinhadinho. Maravilha. É isso, Renan. A candidíase, ela é uma infecção fúngica, tá? Então vai ser uma desordem fúngica. A Candida albicans, que é o fungo que causa a candidíase, é considerado um fungo super leve. Em teoria, o nosso sistema imune ia dar conta dela, tá? Não ia ser nenhum caos conviver com a cândida. Rapidamente a gente ia se organizar, o corpo deveria se organizar. O que acontece? Nos casos aonde não está tendo essa organização do próprio sistema imune combatendo a cândida, significa que o sistema imune está muito fraquinho,
não está conseguindo combater um fungo teoricamente simples, tá? Quanto à questão que existe mito que não existe candidíase em homem, é mentira. O que acontece é que ela é muito menos sintomática no homem. Às vezes, passam anos com a candidíase, né, que é já a afecção causada pela Candida albicans, sem sintoma. O homem não costuma ter corrimento, às vezes uma coceira discreta, que leva como se fosse algo completamente comum, tá? Então, existe, assim, cândida no homem. E isso a gente está falando, né, de cândida vaginal, cândida no pênis, mas, Renan, a cândida, ela não é só dos órgãos sexuais, tá? Então, também existe cândida de esôfago, cândida de gengiva, cândida em outras... candidíase, né? Cândida. Em outros locais do corpo. A gente não vai ficar falando de todos os tipos de candidíase aqui. O objetivo da live em si é falar sobre a candidíase vaginal, que é a que a gente vê com mais queixa, com mais incômodo, tá? É claro, Renan, que um homem com cândida, que faz relação sexual sem uso de preservativo com uma mulher, ele pode ser, né, a fonte aí, um contaminante aí para essa parceira, tá? E aí ela virá ter todos os sintomas se a imunidade dela não conseguir dar conta daquela cândida, daquela candidíase, desenvolvendo a candidíase, né? Então, o que acontece? A gente não vai ficar falando de cândida de gengiva, de esôfago, só fazendo aqui um parênteses muito rápido para não deixar passar, que se uma pessoa tem candidíase de esôfago, por favor, encaminhamento urgente, tá? Para um médico especialista, porque a primeira coisa que tem que ser feita é a solicitação de um exame de pesquisa de HIV, certo? Não estou dizendo que todo paciente com candidíase no esôfago vai ter o vírus do HIV, mas estou dizendo que é a primeira coisa que se deve fazer, tá? Então, só fiz esse parênteses para eu poder seguir tranquila a live, voltando para o assunto, que é o assunto candidíase vaginal. Incomoda muitas mulheres. Eu postei aqui, né, o tema de hoje, daí se você puder só dar aquela fixada para quem for entrando já Opa, saber. pronto. Tá fixado lá o nosso comentário. A gente também teve aqui uma participação do Rafa, falando sucesso, grandes profissionais. Rafa, nosso parceiro, a gente dá aula na pós dele, né? É isso, galera. Pós de saúde da mulher. Bom, vamos lá. Então, já foi, né? Candida albicans, uma afecção fúngica. Sim, existe em homens. E hoje a gente vai falar de cândida vaginal. E daí, quais são os fatores que levam ao desenvolvimento da candidíase? Legal, Renan. O que acontece, né? A gente está aqui falando dessa questão da imunidade. Então, a cândida ela pode ficar lá, tranquila, no lugarzinho dela. Porém, quando eu tenho uma questão de oscilação de imunidade, e isso, Renan, pode ser mediada por medicamento, isso pode ser mediado por estresse, isso pode ser mediado por uma série de coisas, inclusive mulheres que têm muita a oscilação da sua imunidade no período pré-menstrual, tá? E aí na menstruação melhora a cândida, depois volta a cândida, antes piora, é uma loucura. Então, os nossos hormônios, eles vão sim modificar a nossa resposta imunológica. E nesse ponto eu preciso tomar atenção. Fora isso, Renan, acho que tem duas coisas que eu quero levantar atenção. A galera tá falando ali da alimentação. Já vou tocar no tema alimentação. Antes da alimentação, eu vou chamar a atenção para o uso de alguns tipos de medicamento. Os medicamentos imunossupressores, lembrando, tá? Existem pessoas que acabam utilizando corticoide, tá? Que utiliza por mais tempo, em alguns momentos. E esse medicamento é um imunossupressor. Existem pessoas que usam com uma certa frequência antibióticos. Vira e mexe está usando antibiótico. Não trata por outras vias, não evita e acaba indo muito para o antibiótico, tá? E aí, Renan, eu nunca me posiciono contra o uso de medicação. Mas eu alerto que o uso de medicação tem efeitos colaterais. E um deles, a utilização constante
de corticoide e de antibióticos pode gerar, então, um ambiente mais propício para candidíase. Lembrando que quando eu utilizo antibióticos, quando eu utilizo corticoide, eu posso ter a formação, né, a manifestação no meu intestino de um cenário onde eu tenho a famosa disbiose, de desequilíbrio, desequilíbrio da bio, desequilíbrio daquela composição da microbiota, tá? Então, se eu tenho isso, a gente geralmente pensa no quê? Em bactéria. Mas eu tenho que lembrar que eu também tenho fungos nessa região e que, Renan, posso ter uma disbiose com característica fúngica. Eita, Fran, você não falou que ia falar de candidíase vaginal? Você não tá falando de intestino? Tô falando de intestino sim. Renan, preciso confessar aqui. Não tem como, não dá. Não vejo outra saída. Não tem como tratar candidíase com manifestação vaginal sem tratar o intestino do seu paciente, tá? Vai ficar tomando um monte de antifúngico até não querer mais todo mês e não vai ter solução. E aí eu vou fazer aqui um detalhe sobre os antifúngicos. Fazem alteração muito grande dos marcadores hepáticos, porque os antifúngicos são hepatotóxicos. Então, ficar tomando antifúngico todo mês, alteração de TGO, TGP, gama-GT, gente, pera lá, tá? Então, além de não estar resolvendo, tá piorando outra coisa. Bastante atenção nisso aí. Às vezes, Renan, eu converso com um paciente que já usou 3, 4 meses de antifúngico. E isso que eu tô sendo querida. Tem gente que utiliza por anos. Então, e aí talvez pode ser aquele mesmo caso de alguém que tem dor de cabeça frequente, por exemplo, e ficar tomando paracetamol para ajudar a aliviar os sintomas, quando na verdade a causa não está sendo tratada. Então, talvez, né, você pode ver, tem mulheres que, pô, tem anos isso aí e tal, então a gente pode ser que ela fica tomando essas coisas e não olha para uma questão essencial que é o intestino. É bem por aí. Ó, a galera tá pedindo para eu repetir como que é o vínculo intestinal. Tem bastante coisa que a gente vai falar aqui ainda, você já vai entender, tá? Só dei o spoiler que tem o vínculo intestinal pela questão da disbiose. Uma disbiose com característica mais fúngica, né? Bom, o que acontece, Renan? Ali teve uma moça falando que ela descobriu sobre ácaros, tá? Então, claro que nem tudo vai ser candidíase, tá? A gente tem que cuidar com isso, certo? A candidíase, num geral, ela tem umas características, né, que podem variar de corpo para corpo, podem variar de intensidade para intensidade, essa queixa, essa sensibilidade, mas, num geral, ela vai ter um corrimento branco, mais coalhadinho, tá? Mais grumado, e esse corrimento não tem cheiro. Para começo de conversa, não tem cheiro de nada. E, gente, sempre que você tiver alguma alteração, né, no seu fluido vaginal, se preocupe, se interesse por isso. É você. Então, precisa sim analisar, precisa cheirar, precisa tocar, precisa entender. Se tiver na dúvida, antes de marcar, se não conseguir consulta, né, com o seu profissional da saúde de escolha e de preferência, tira foto, tá? Para você ter certeza de como que você vai mostrar isso, para você conseguir fazer também esse diagnóstico a partir, claro, dos sintomas, certo? Agora, Renan, junto com isso, tem uma coceira muito característica, que geralmente é na vulva toda. Então, até grandes lábios, não é só na parte da entrada do canal vaginal, mas também na vulva toda essa coceira. E o perigo, vamos dizer assim, dessa coceira é a lesão, né? Então, se acaba lesionando ali a mucosa, que é uma pele muito sensível, e isso também pode haver outras complicações. Quero lembrar, então, que apesar de, né, eu sou farmacêutica, tem aqui outros colegas que também devem ser farmacêuticos, a gente mistura todo mundo aqui, médico é bem-vindo, nutri é bem-vindo, físio é bem-vindo, todo mundo é bem-vindo, biomédico, etc, etc.
lembrar que os fármacos, assim como eu, a gente não vai fechar diagnóstico. Mas muitas vezes o paciente chega com o diagnóstico. E eu posso, sim, dar continuidade a esse tratamento, tá? Então, a primeira coisa que eu quero trazer, voltando no assunto intestino, para quem perguntou, é por que eu preciso prestar atenção na alimentação do meu paciente? Se a candidíase vaginal é uma doença intestinal, como eu trouxe aqui, né? Principalmente essa de repetição, eu preciso entender o que eu ponho dentro do meu intestino, qual o tipo de alimento que está lá, que acaba por piorar isso, ou até mesmo por trazer mais fungos para dentro do meu intestino. E quanto mais fungos, e eu não estou dizendo que todos os fungos são ruins, tá? Mas quanto mais fungos eu tiver ali naquele intestino, mais desbiótico provavelmente vai estar esse cenário, tá? Lembrando aí que dos alimentos mais ricos em fungos, a gente tem alguns. Gosto de citar o milho, gosto de citar o amendoim. E o amendoim, ele vem sendo tratado há um bom tempo como alimento saudável. Não sei o porquê, certo? Eu mesmo, se eu comer amendoim, o meu corpo ele tem uma tendência a inflamar um tanto quanto alta, né? Então eu como assim, amendoim e queijo num dia, no outro já começa a pipocar umas bolinhas assim, tal. É um Então alimento, talvez até a questão inflamatória, né? né? Ele é contaminado pelo aspergillus, o amendoim. Tem uma moça dizendo que não acredita nisso. Vamos lá. Eu não sei no que você exatamente não está acreditando, mas talvez você não esteja acreditando, veja se é isso. Que a candidíase é uma doença intestinal. Eu não sei o tanto que você já estudou intestino na sua vida, não sei qual é a sua formação e tudo mais. O que eu quero trazer aqui para você é uma sugestão de leitura, então. Então, vamos combinar assim, né? Que às vezes acreditar numa live é difícil mesmo. Também não sou a pessoa que mais dou check no acreditar numa live. A live, para mim, ela serve como um direcionador. Se eu me interessei por aquilo, eu vou para uma aula, eu vou para um material científico. E aqui eu não estou falando sobre opiniões minhas. Eu estou misturando duas coisas. Eu estou misturando vivência clínica, ou seja, encontrar mulheres que estão com essa dificuldade há anos. E aí hoje, aqui nessa live, eu vou falar sobre tratamentos que eu prescrevo, que auxiliam demais na gestão dessa organização aí da imunidade e também nessa correção de desbiose fúngica, tá? Então, eu tô falando um pouco da minha experiência clínica, sim, e não julgo se você não acreditar na minha experiência clínica, mas eu quero te trazer um respaldo. Tem uma pesquisadora extremamente importante, vivíssima e brasileira, chamada Denise Carreiros, tá? Ela escreveu um livro, depois você digita lá na internet que você vai encontrar o livro da doutora Denise. Deixa eu só ver aqui que eu quero saber o nome completo do livro da doutora Denise, para eu não te falar errado. Não. Deixa eu ver se eu acho rápido. Se alguém souber o nome do livro completo da doutora Denise, já me avisa aí que... Aqui, ó. Síndrome fúngica, uma epidemia oculta. Geralmente, os fungos, eles têm essa característica de serem uma doença mais oculta, tá? Então, acho que vale muito a pena a leitura. Ele é um livro técnico, não é um livro para leigos, tá? Não sei se você é ou não é leiga, mas vale muito a leitura ou então tratar com profissionais que tenham esse tipo de conhecimento. Porque, infelizmente, tem muito profissional no nosso mercado que vai continuar tratando, prescrevendo cetoconazol, itraconazol, sei lá qual zol, e não entregando o resultado que a paciente precisa, tá? Então, é muito importante que a gente busque profissionais que estão olhando para o que existe de... Eu não vou nem falar novidade, porque dói falar que intestino é novidade. Mas que estão olhando para novas oportunidades de tratamento e, principalmente, Renan, para correlação das doenças. Se eu for tratar candidíase como uma coisa isolada, eu vou ter o resultado ali que a Luana está falando, ó.
Nunca encontrei um medicamento que cura candidíase. Já tomei tantos medicamentos, fiz mudança de alimentação, mas até então não. Entendeu? Se for ficar olhando só para a região vaginal, vai continuar com o mesmo resultado. E isso até das minhas convivências com amigas, assim, tal, muitos até comentam, tipo assim, cara, mas, pô, eu tenho direto, cada dia de recorrência e tal, e direto, direto, direto. Então, assim, é muito, muito, muito comum. Muito, e aí, a gente, olhando até para o meu viés, mais essa parte de marketing e tal, então, cara, quantas mulheres não tem por aí sofrendo com candidíase que não conseguem se curar por nada, não conseguem tratar. Então imagina você estudando, você como profissional da saúde, você estudando isso e se posicionando como, por exemplo, um nicho, né? Você pode atuar focado em candidíase. Legal, bem legal. Que na verdade vai ser só um chamariz, porque tua verdadeira o teu verdadeiro nicho vai ser tratar intestino, se você Sim. fizer isso. É isso que a gente está Mas querendo. aí entra naquela questão de vender o que elas querem, entregar o que elas precisam. Então você vende vou tratar a sua candidíase e você entrega trato seu intestino e consequentemente vou tratar também a sua Gente, candidíase. anota essa frase. Alguém anota para mim, inclusive. Vender o que elas querem e entregar o que elas precisam. Olha só, tá? Então, às vezes eu venho aqui, trago toda a visão, eu vou falar para vocês, né, de quais são as cepas que eu indico, de que eu trabalho na candidíase. Hoje ainda vai ter tudo isso. Mas o Renan tá trazendo uma abordagem que é muito interessante. Lembrando que o nosso canal é para profissionais da saúde e muitos de vocês não se posicionam no nicho. Quando a gente não se posiciona, o que acontece com a gente? Não consegue ser reconhecido como especialista, vai acabar ficando cobrando lá aquele precinho mínimo por consulta. R$ 150, às vezes menos do que isso. E eu sempre trago. Quem é meu aluno, eu sempre digo assim, ó, entrou para a mentoria Prescritores de Sucesso, né? Tá dentro da comunidade, tem acesso a tudo que a gente trabalha, fala, diz e dá suporte, coloca teu preço de consulta nunca abaixo de 150. A partir disso, você vai começar a encontrar aonde que você vai atuar. E o Renan tá trazendo uma coisa muito importante. Às vezes, se você for com a cabeça que eu tava, ó, lá no início da live, eu tava falando, não, tem que falar de intestino. Às vezes, se você for com essa cabeça, você não vai se diferenciar no mercado, porque tem bastante gente falando de intestino. E se, então, você pegar uma fatia de mercado que está extremamente incomodada com a sua saúde, tá? Lembrando, né, gente? Uma mulher com candidíase, a libido foi embora. Tchau, tchau, tchau. Não tem libido. Às E aí eu te pergunto, vezes imagina só, se você coloca assim, ó, especialista em candidíase, por exemplo, a e a palavra mulher não consegue usar, Renan, porque especialista tem que não ser uma pode especialista. especialidade. Mas ela Entendi. pode que ela atendimento da mulher com candidíase. Aham, aham. Entendeu? É isso. E aí, então, se você se posiciona assim, né, você imagina uma mulher que tem candidíase e sofre 1, 2, 3 anos, né? Quanto que ela não pagaria? Fala, meu, porra, se ela realmente resolver o meu problema, você imagina quanto que ela não iria pagar uma consulta, por exemplo. E aí você pode ver que até teve uma outra seguidora aqui, ó, que falou, ó, já atendi mulheres que vivem com candidíase umas 4 vezes por ano. E, ó, estoque de fluconazol e não só o dinheiro que elas gastam com as pomadas e tal, também para ficar passando, mas toda o incômodo, né? O incômodo, a dor, a coceira, a ardência. Então, cara, eu acho que ó, é um baita de um nicho para quem está aqui assistindo. Perfeito, adorei. E é isso, né, gente? Então, é uma síndrome que a gente pode tratar e que vai levar esse alívio aí para as pessoas que já buscaram dentro das alternativas de tratamento convencional e não encontraram, porque realmente não vai ser utilizando o antifúngico que vai ter esse resultado. A doutora Carla falou ali, e o emocional, com certeza, né? Quando a gente fala de imunossupressão causada por medicação, por exemplo, o uso do corticoide vai gerar uma imunossupressão. O estresse pique um corticoide, não é? O estresse, ele vai causar, vai ter a mesma resposta na imunossupressão.
Então, fazer a gestão do estresse é sim um dos passos do tratamento que eu vou propor para vocês, que eu vou ensinar para vocês da candidíase. Porém, gente, não adianta eu pegar uma paciente que já está extremamente estressada e uma das causas do estresse dela é, de fato, a sintomatologia da doença, essa coceira, esse incômodo todo, e falar para ela assim, ó, faça a gestão do seu estresse. Isso ela sabe que ela tem que fazer. Entendeu? Ou, claro, salvos os casos em que a paciente não acredita numa abordagem holística. Lembrando, e eu adoro falar isso, holístico nada tem a ver com esotérico. Por favor, holístico não tem nada a ver com pseudociência, tá? A gente está falando só de tratar o corpo como indivisível. E aqui, o que eu tenho para dizer para vocês é, novamente, não vai ser olhando somente para a vagina que você vai encontrar a solução. Vamos falar um pouco de solução, então? Vamos entrar nesse ponto? Agora, que é isso que a pessoa que está sedenta. Vamos conversar sobre o que dá pra gente fazer, o que não dá pra gente fazer. Vou revelar algumas das minhas principais alternativas. Lembrando, gente, que isso aqui não é um protocolo. Por que não é um protocolo, Renan? Porque não dá pra tratar tudo. Aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente. Gente, não é um protocolo que eu vou passar. São condutas que vão estar, tá, no meu tratamento de candidíase quando eu for tratar um paciente. Porém, às vezes vai ter que fazer várias outras coisas também. Cada paciente é único. Eu vou precisar, sem dúvida alguma, fazer todos os ajustes bioquímicos do paciente. Eu vou precisar, sem dúvida nenhuma, olhar para essas emoções, como a gente estava falando ali, né? Mas tem algumas coisas, Renan, que eu garanto para você, tá? Não só do meu achismo, como eu estava falando, mas principalmente pautada nas pesquisas da doutora Denise Carreiros. Aliás, gente, sigam a doutora Denise. Ela está no Instagram fazendo live direto. Tem lá no YouTube um monte de conteúdo da doutora Denise. Viva, vivíssima e brasileira. Quem não consome esse conteúdo não sabe o que está perdendo, tá? Então, acho bem interessante. Já falo do iogurte de kefir, beleza? Mas acho bem interessante que quem está interessado nesse assunto e já pegou a ideia de que sim, tem sim um fundamento no intestino e que as síndromes fúngicas, elas são muito ocultas, vai lá e começa a seguir a doutora Denise Carreiros. Beleza? Show. E então, Franciele, quais são os possíveis tratamentos, se eles farmacológicos ou não, né? Estilo de vida, o que você então prescreveria, né? De um modo geral, claro, você saber exatamente as individualidades ali, porque isso aí né? Mas o que você gostaria de dar de norte para quem está aqui assistindo? Tá, eu escrevi 4 passos aqui e vou trabalhar eles com vocês, certo? No primeiro passo, eu escrevi uma palavra assim, ó, é aspas. Sempre que eu uso aspas, gente, eu tô evitando que a gente faça uma discussão de 5 horas para usar uma única palavra, tá bom? Sou super apoiadora dos nutricionistas, sempre digo que dieta, prescrição da dieta completa do paciente é com o nutricionista, mas aqui eu vou ter que sim falar sobre alimentação. Falar sobre alimentação é diferente de prescrever dieta, tá? Mas a dieta do paciente vai impactar, sim, nesse primeiro momento. Eu não consigo tratar intestino sem remover o que está causando confusão. Então, gente, a famosa e querida, também amo, também acho incrivelmente saborosa. A queridinha pasta de amendoim, tchau. Não tem pasta de amendoim para paciente com candidíase. Nem mesmo o amendoinzinho. Nem se você mesma que torrar, não tem amendoim nessa dieta. Lembrando que existe amendoim oculto em suplemento. Por isso que prescrição blindada, que é o jeito que eu gosto de ensinar vocês a prescrever, eu coloco lá, quando vai prescrever vitaminas lipossolúveis, óleo de abacate, ou azeite de oliva, ou qualquer óleo que não seja o óleo de amendoim. Infelizmente, é padrão
de 90% das farmácias de manipulação quando vocês selecionam veículo oleoso entregar no óleo de amendoim, que é inflamatório e que sim é contaminado. Tá? Então pegaram que não é só falar assim, não come amendoim. Tem que lembrar teu paciente que pasta de amendoim é feita de amendoim. Tem que lembrar seu paciente que tem suplementos que contêm amendoim e precisa ler. Inclusive, Renan, nesses industrializados que vão estar escrito traços D. Por quê, galera? No traços D, significa que passou pelo mesmo maquinário. Maquinário de invase, maquinário de armazenamento, maquinário de qualquer coisa. Foi usado mesmos instrumentos, por isso traços D. E nos traços D, vocês acham que o fungo resolveu ficar para trás? Ou ele tá ali? Entendeu? Então o traços D vai ter que ser removido totalmente da dieta. Amendoim, então, acabou aqui, tá? Evita ao máximo e remove principalmente no momento de tratamento. O momento de tratamento, é claro que eu preciso focar mesmo e depois, eventualmente, tá? 1, 2, 3 anos sem candidíase, for comer um amendoim, se observa. Não tô dizendo que é proibido, mas se observa. Beleza? Segunda coisa, Renan, açúcar, porque o fungo ama o açúcar. E lembrando, o açúcar não é só o açúcar de mesa, é o açúcar. Principalmente 30 dias desse início de tratamento, precisa zerar esse açúcar. Lá no panetone, lá no chocotone, lá no industrializado, lá na comidinha que é super natural feita pela sua mãe, não é para consumir açúcar. E isso é fundamental para o tratamento, porque vai ajudar com que o que você está querendo pausar a proliferação, prolifere. Então, eu preciso focar nesse ponto do açúcar, tá? Então, cuidado com o açúcar oculto, olhar para tudo isso. Se for um caso aonde o paciente está cansado, está por aqui desse tipo de situação de candidíase e você quiser garantir mesmo, aí eu recomendo que você já aproveite a remoção do amendoim e do açúcar e remova pelo menos por um mês todos os lácteos, né? Porque contém muito açúcar. E também bebidas alcoólicas. Ah, então já era para mim, não vou tratar agora no final do ano. Talvez alguém diga isso. E aí vai conviver um pouco mais com o desconforto da candidíase do que com o desconforto de evitar a bebida alcoólica e os lácteos e o amendoim e o etc, etc. É aquela famosa... E aí só uma dúvida aqui. Isso seria para casos um pouco mais extremos, para todos, todos é muita coisa, né? Todos é muita coisa. Mas eu achei que seria melhor que já retirasse tudo, mas seria para casos mais extremos, ou tem alguns que tudo bem, talvez pode ser que ingira um pouco de álcool, ou talvez um pouco. Sabe, tem esse jogo de cintura aí? Renan, assim, amendoim e açúcar teria que remover. Se você for ler rótulo de várias bebidas alcoólicas, elas contêm açúcar. Entendeu? O próprio álcool, ele metaboliza com açúcar, né? Então, é isso. Para fazer bem feito, pelo menos um mês. Pode comer um monte de legumes, pode comer arroz, pode comer um monte de... Sabe? Pode. Não é que não pode comer mais nada. Mas, se você quiser deixar de ter esse problema, esse é o primeiro passo. E às vezes a pessoa está convivendo com esse desconforto da candidíase há tantos anos, sabe? Que ela topa realmente ser mais criteriosa nesse primeiro momento de remoção de alimentos que podem estar tanto inflamando quanto contribuindo com a síndrome fúngica em si. Junto com o amendoim, gente, eu tiro o milho. O jeito que o milho é armazenado, tem muita micotoxina, tá? Eu retiro o milho. Tem gente que eu já vi falar que não dá nem bola pro milho. É que também tem muita gente que não se alimenta, não consome o milho. Eu consumo. Eu não sei vocês, mas adoro milho e é um alimento muito sujo. Certo? Beleza.
Falamos da remoção, esse para mim é o tópico 1. Então, aspas, dieta. Pessoal, não se sente à vontade de conversar sobre a dieta com o paciente por achar que isso caracteriza uma prescrição de dieta? Já garanto que não caracteriza, porém, né, você pode sim colocar um nutricionista agindo junto com você, ou então, para quem for trabalhar, como disse o Renan, nichando em candidíase, tenha um e-book escrito com uma nutricionista, tá? Entrega o e-book de graça para o paciente como presente diferencial da sua consulta, já aumenta a percepção de valor, já ajuda o paciente para visualizar tudo que ele vai poder comer. E, junto com isso, põe o contato da Nutri lá atrás, entendeu? Criem essa parceria. Agora, se você é Nutri, show de bola, né, gente? Já pode fazer tudo isso aqui e mais um pouco. Passo 2. Se a paciente ainda não tiver utilizado o cetoconazol, o itraconazol, o Zol que for, aí a gente vai colocar uma vez, né? Vamos fazer a prescrição uma vez dessa substância. Se a paciente já está usando, Renan, já usou 2, 3 vezes no ano, pula essa etapa. Até porque lá na cocriação, se você chega com cetoconazol para essa paciente, ela fala, eu vou embora, me recuso. Certo? Agora, preciso saber quem que é meu paciente. Pergunto, você tomou? Não, não tomei. Então, vai tomar. Tá? Eu não sou contra o antifúngico, mas já te adianto que ele não é lá a melhor solução do mundo. Ele vai controlar aquele momento. Tanto ele vai só fazer um sintoma ali, né? Desculpa, não escutei. Ele vai agir mais num sintoma ali para te aliviar na hora e tal, ele não vai resolver o problema, né? Ele vai realmente resolver aquela crise aguda. Só que como ele não trata a nível intestinal, né, ele vai acabar voltando. Depois Então, vem de novo. Paciente que tomou várias vezes, pula essa etapa, tá? Não vai causar com o paciente que tomou várias vezes, que está investindo numa consulta diferente, não vai acabar com toda a expectativa de melhora ali, beleza? Lembrando, né, gente? Paciente com TGO e TGP alterado, a gente precisa tomar bastante cuidado, que os antifúngicos são altamente hepatotóxicos, tá? Parte número 3. Aqui começa o que eu realmente vim falar para vocês, certo? Todo tratamento antifúngico que eu prescrevo, Renan, é pautado no óleo de orégano. Tanto via oral quanto de uso tópico. Só o óleo de orégano, assim, para isolado? Não. Mas muito óleo de orégano, Renan. Muito óleo de orégano, tá? Existem cápsulas que você pode encontrar. Não é comum eu prescrever produto industrializado, mas eu sei da dificuldade, e antes que vocês comecem a mandar mensagem aqui reclamando disso, sei da dificuldade de encontrar óleo de orégano na manipulação, tá? E também de algumas farmácias que não sabem fazer o processo de encapsular óleo, certo? Então, no mínimo 1 grama de óleo de orégano por dia. Tem uma marca, que é a marca que eu recomendo quando o meu paciente não encontra o manipulado, mas as farmácias que eu indico manipulam, tá? Ah, Fran, qual fornecedor? Tem na Flora. Acabou. Esse check, tá? Check nesse tópico. A marca que eu recomendo, Renan, chama Inib-F. Tá? Também é um óleo de orégano ótimo. Pelo menos 1 G de óleo de orégano por dia. Fran, por que pelo menos? Eu não sei quem é seu paciente. Eu, por exemplo, peso 50 quilos. Eu posso estar falando de uma mulher de 80 quilos, 90 quilos, mais de 100 quilos. Será que 1 grama? Ou 2? Ou 3? Tá bom? Faz sentido para você a personalização da dose? Então, eu não vou conseguir falar das doses tão exatas aqui, nesse sentido. Mas, pelo menos... A partir de 1 G. A partir de 1 G, abaixo disso, nem faz cócega em ninguém. Tá? Então, eu vou colocar 1 grama de óleo de orégano. Adoro prescrever para uso oral, de preferência encapsulado para configurar tratamento e não ser aquecido junto com o alimento, o óleo de coco junto. Se não tiver dinheiro suficiente para os dois, fica só no de orégano,
tá? O de orégano é a chave do tratamento. O óleo de coco... O que eles vão fazer? Assim, qual que é o mecanismo de ação deles? Assim, o que eles vão fazer no corpo que vai auxiliar no O tratamento? orégano em si é antifúngico, tá? O Ah, óleo de coco, ele tem o ácido láurico, que quando tá no teu intestino, vai virar a monolaurina, que também vai ser antifúngica. Mas ela ainda vai virar. O óleo de orégano por si só é antifúngico. Beleza? entendi. O que acontece, Renan? Lembrando, a paciente que tem síndrome fúngica vaginal, geralmente também tem outras manifestações fúngicas. E isso pode ser utilizado também como um parâmetro. Ela provavelmente vai ter fungo na unha ou em alguma parte da pele. Lembrando que nem sempre o fungo da pele vai coçar ou ser tão visível. Às vezes é uma manchinha discreta esbranquiçada na pele, tá? Gosto de observar na região próxima do cabelo, às vezes nas costas para quem tem cabelo longo, porque o cabelo tá ali encostado, certo? São regiões bem mais úmidas, fica o cabelo ali. Tem também essas manchas na pele que acabam sendo características. Mas é isso. Então, óleo de coco, óleo de orégano juntos. 1 grama de cada, pelo menos. Não tem grano, paciente? Óleo de orégano. Foca no orégano. Beleza? Encapsulado, por quê? Porque vai ser melhor para essa paciente fazer a gestão desse 1 grama. Se a paciente não consegue deglutir cápsula, pode ser in natura, na colher, sei lá, pode. Verifique muito bem a qualidade do óleo que vocês forem comprar, tá? E não é óleo essencial, é óleo prensado a frio, tá? Não sou a favor de uso via oral de óleo essencial. O óleo mesmo. Obrigada a Fer Farmacêutica que fez essa pergunta e me ajudou a colocar o ponto no lugar certo. Beleza? A Fran tá perguntando qual o nome, Renan, da marca. Meu bem do óleo orégano, por favorzinho. Renan, meu bem. Renan, meu bem, talvez ele não lembre, porque não é uma coisa comum eu indicar isso, né? Não lembro. INIBF. Beleza? IBF. INIBF. IBF. Beleza. Foi essa parte? Junto Show. com isso, eu vou prescrever um sabonete para uso na vulva. Não é para pôr intravaginal, não é para fazer aquelas lavagens, não é para fazer isso. Eu sei que devido à quantidade de coceira dá vontade, mas não é, porque aquilo só piora, tá? Um sabonete na vulva. E esse sabonete ele tem o objetivo de recuperar a mucosa e também de controlar um pouco dessa síndrome fúngica, tá? Na recuperação de mucosa através do sabonete, tem uma matéria-prima magistral que é, o que existe de mais lindo nesse universo. Se chama Mucosave CG. Tem a Mucosave FG e a CG, eu tô falando da C. Cosmetic. C de Cosmetic. Tá? Beleza? O TCM poderia ser oral? Pode, mas eu ainda prefiro o óleo de coco completo nesse caso aqui. Certo? E ainda é mais barato, né? Então, só para a gente fazer um recapzinho aqui, né? Com relação à alimentação, então, tirar amendoim, bebidas alcoólicas, açúcar e derivados do leite. Isso aí, check. Então, remover isso aí. E com relação à prescrição, até então, o óleo de orégano e o óleo de coco. Certo? Perfeito. E agora Maravilha. vai pro sabonete. Ah, o sabonete, o O sabonete. sabonete, ele vai ter o Mucosave CG. Junto com o Mucosave, se possível, colocar calêndula, que também é bem cicatrizante. A calêndula
prestem bastante atenção para ser livre de álcool, tá? E dá também para colocar o óleo de orégano no sabonete, incorporado no sabonete. O mais importante aqui do sabonete, a calêndula ser cicatrizante, mas o mais importante é o mucosave, tá? O mucosave vai ter uma propriedade mucoadesiva, ó, vai colar na parede aí da vagina, né? E tem efeito cicatrizante e calmante. Então vai acalmar toda essa coceira. Não tem nome esse sabonete, Lu. Esse sabonete é manipulado, certo? Calêndula, óleo de orégano, mucosave. Fecha em sabonete, utiliza uma vez ao dia, não precisa ser uma quantidade gigante. Se quiser deixar mais leve o produto, em vez de fazer um sabonete com base de lauril, pode fazer um sabonete com base de zetesol, de cocoamido, tá? Ai, Fernanda, não tô entendendo nada do que você tá falando. Busca tua farmácia de manipulação de referência ou, se você é aluna nossa, tira suas dúvidas com a gente depois. Fechou? Maravilha. Então, Renan, acho que esse seria o sabonete. Vai usar pelo menos uma vez por dia nesse início de tratamento para reduzir a coceira. Porque eu não sou contra tratamento de sintoma. Eu acho que a gente tem que fazer gestão do sintoma para levar conforto para o nosso paciente. O que eu sou contra é tratar só o sintoma. Uhum. Beleza? E aí, a Isabela perguntou se funciona sabonete com óleo de melaleuca. O que você acha? Vou falar já já do óleo de melaleuca aqui, tá? Pode pôr sim, mas o óleo essencial, a gente tem alguns critérios, beleza? Pode pôr. Para algumas mulheres vai ser muito irritativo, mesmo no sabonete, mesmo de enxágue, tá? Vou te dar outra opção aqui. Vamos ver se você gosta. Mas não é errado, certo? A melaleuca é muito antifúngica, assim como o orégano. Bom, vamos adiante. Beleza. Feito isso, né? O sabonete, a prescrição oral, a gente vai para um creme vaginal que vai ser utilizado de 7 a 10 dias. Gente, a live vai ficar salva, não vou repetir nada porque eu tô com pouco tempo. Um creme vaginal de 7 a 10 dias. Qual que é a composição desse creme vaginal? Você vai colocar, de novo, o óleo de orégano, tá? Uhum. Você vai colocar a melaleuca aqui. Pode pôr, tipo, 3% de óleo de orégano e mais ou menos uns 7% da melaleuca. Aqui, a base é a Fita Light. Inclusive, a Gabi acabou de entrar na live. A Fita Light é da Fagron. A Gabi é aí uma das representantes maior aí do Brasil, Fagron. Tá? A base que eu uso é a Fita Light, de uso intravaginal. Cuidado com o óleo essencial no sabonete. Tô ligando, tô ligando. Não, gente, vou fazer um parênteses para vocês. Eu morava em Curitiba, era o 011 que me ligava para sei lá o quê. Agora eu moro em São Paulo, tem um 041 que não para de me ligar, não fala nada. Obrigado. Pronto, fiz o meu parênteses. Então, ó, orégano, melaleuca na base Fita Light. Essa base Fita Light me dá segurança. Segurança é a palavra. Para fazer o uso do óleo de melaleuca. Fechou? Esse conjunto, Fita Light, orégano, melaleuca, durante 7 dias, a no máximo 10. Depois parou, acabou. Ai, Fran, não gosto da melequeira. Pois é. Dá para fazer em óvulo? Escolha ser difícil, né? Escolha ser difícil. Dá para fazer em óvulo? Dá. Eu não gosto. Porque vai ter que esquentar o óleo. O óvulo é feito a quente. Tá? Fran, dá para fazer em cápsula de tapioca? Dá também. Garanta que a farmácia trabalhe com a cápsula certa de tapioca. Tá bom? Fechou? Prefiro fazer em Fita Light. Só 7 dias, gente. Tá tudo certo. Resolve esse negócio de uma vez. Fita Light, além disso, vai ser uma base que vai ajudar. Ela por si só, ela sozinha tem propriedade cicatrizante. É isso, Gabi? Eu uso um monte de Fita Light para produto de
regiões sensíveis próximas de mucosa, tá? Beleza. Fez isso 7, 10 dias, né, Renan? Uhum. Agora a gente vai para os probióticos. A gente vai falar de cepa. Vocês sabem que eu nunca começo um tratamento com probiótico. Nunca, 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 nunca. Já comecei já quando? Quando eu não tinha estudado intestino, igual eu estudei hoje em dia. Socorro. Mas quem nunca, né, gente? É por isso que eu falo que eu trabalho com mentoria. Eu te mostro onde eu errei para você não errar. Tá bom? Então, como que a gente vai fazer o tratamento com o probiótico? Tanto via oral quanto via intravaginal, aí, de novo, na cápsula de tapioca. Daí nem pensar, mas nem sonhar em fazer no óvulo e no creme. Aqui é a cápsula de tapioca. Qual é esse recipiente, Fran? TCM. Quer melhorar a adesão? Metade de TCM, metade de carboximetilcelulose. Meu Deus, Fran, quanta coisa. Isso aqui não é mais uma live, já virou aula. Beleza? O que a gente vai pôr dentro dessa cápsula? Algumas cepas, a mais importante delas para a saúde vaginal, tá? É o crispatum, Lactobacillus crispatum. Esse vai estar sempre lá. Eu costumo misturar lacto com bífido. Então, geralmente, nas minhas cepas de intravaginal, vai crispatum, vai lacto, gacere, aí bífido. Gosto de colocar o longum, o breve e o adolescentes, tá? Beleza? Fibregan não pode? Fibregan é incrível. Lá na primeira fase, quando eu faço aquela remoção de amendoim, de posso pôr as fibras. Tanto o Fibregan, quanto posso colocar doadores de beta-glucana, o Elmune, Betamune. Nossa, maravilhoso, tá bom? Isso tudo vai contribuir para a saúde intestinal. Aí, então, gente, os probióticos, tanto para uso vaginal quanto oral, tá? No oral, as concentrações vão depender dos pacientes. No oral, eu vou trabalhar, geralmente, olhando para a escala de Bristol para fazer a escolha. Daí, quem é meu aluno sabe como que a gente vai criar isso, como que a gente vai... E se tiver dúvida, joga lá nos grupos, tá? As concentrações de uso intravaginal geralmente são bem baixinhas. Eu prezo para dar em uma cápsula, para o paciente não ter que introduzir 2 cápsulas intravaginal por dose, sempre em uma cápsula, concentrações baixas ali no local, tá bom? E fora isso, a outra alternativa que eu te dou do uso do óleo de melaleuca, que sim é muito bom, e aí bastante cuidado nisso que eu vou te trazer agora, tá? Eu mesma fiz ontem para ver como que eu me sentia. Para mim foi bem incômodo. Eu consegui ficar com 20 minutos e depois eu já tive que me trocar, que é aquela alternativa de pingar uma única gota no fundo da calcinha. Tem que ser numa calcinha de algodão, tá? Você pinga ali e deixa como se estivesse vaporizando. Gente, é bem incômodo. Pode queimar, né, a pele da mucosa. Eu aguentei um pouquinho, já troquei de calcinha, não consegui. Fui fazer, nunca tinha feito isso. Fui fazer para contar para vocês. Tem pacientes que são bem tranquilos e diz que acham ótimo e aguentam. De preferência, se você for fazer essa indicação, entrega como uma opção a vaporização. Aí você vai pingar a melaleuca na água quente e vai fazer um cócoras em cima. Tá? Isso fica muito mais tranquilo. Fran, no caso, faria concomitante do creme com a cápsula vaginal? Não. Você vai fazer 7 a 10 dias daquele creme. Acabado isso, você vai começar as cápsulas vaginais. Tá bom? Isso, tem casos de queimadura. Por isso que tem que ficar muito atento. É uma única gota. A calcinha tem que ser de algodão. E, de preferência, a pessoa tem que ficar observando. Não sair de casa com aquilo. Porque se ela precisar se trocar, ela se troca e lava a região. Outra opção é você pôr o uso de um óleo carreador. Ontem eu postei os 7 que eu mais amo, tá? Você vai pôr uma gota no óleo carreador e fazer a passagem disso na mucosa. Mesmo assim,
tenho meus receios. É muito forte o óleo de melaleuca, tá? Então, gente, na Fita Light, dá para confiar, bem tranquilo, vai ser seguro. Agora, cuidado com o óleo puro e cuidado também com a aplicação de qualquer óleo essencial em mucosa, tá? Bastante cautela nisso. Se a pessoa está muito sensibilizada, vai ser mais difícil para ela e etc. Renan, eu acho que o que eu tinha para falar basicamente era isso. E só reafirmo que a gestão do estresse precisa ser feita também. E na gestão do estresse, a gente pode trabalhar, por exemplo, a L-teanina, o magnésio, a gente pode trabalhar Ancilés, tá? E também o encaminhamento para um profissional que seja terapeuta, né? Um psicólogo, por exemplo. E agora dúvidas, né? Dúvidas. Você indicou, né, algumas prescrições e tal, que já havia diferença entre prescrever um fluconazol ali para esse monte de coisa, né, que daí isso realmente tende a resolver. Mas assim, como que funcionaria com relação ao tempo de que você vai, por exemplo, tomar, né, óleo de orégano, esses probióticos, o óleo de coco e tal, assim, você toma por um período, por exemplo, de 2 ou 3 meses e tal, depois você pode parar, ou tem que ser uma coisa contínua, ou cíclica, toma por um tempo e depois para. Como que ficaria isso na sua visão? Certo. O sabonete, eu acho que é só de... Eu acho não. Eu indico, desculpa, gente. Eu indico só desse início de tratamento. Depois, se a pessoa quiser manter esse sabonete para fazer, tipo, um uso uma vez a cada 2 semanas, tudo bem. Manutenção. Então, eu preciso diferenciar de ataque e de manutenção. No ataque, eu vou usar todos os dias, pelo menos 7 dias. Exatamente como eu vou usar o creme ali da base Fita Light. E a cápsula intravaginal, não vou passar muito de 15 dias. Então, vai prescrever por 15 dias, tá? Sou médica, eu trabalho com biodecodificação. Fungo tem relação com luto não elaborado. Finais de ciclos de relacionamento perfeito. Obrigada, doutora Maisa. Então, a gente precisa fazer o encaminhamento, né? Para fazer essa elaboração. Claro que em alguns casos eu já faço uma prescrição ali de uma L-teanina, que é um aminoácido muito tranquilo. Não vai ter contraindicação junto com interação medicamentosa, junto com algum produto que o paciente já tome. Coisas leves, né? Magnésio, L-teanina, que mais que eu falei? A própria Ancilés, tá? Mas o encaminhamento precisa disso. O sabonete ali que a Nunes está perguntando, não vai ser uso contínuo. É uso de ataque e depois mantém lá no banheiro para uma vez a cada 2 semanas, tá? Não, mas acho que ela perguntou se teria algum de uso contínuo que poderia Não passar. precisa. Não precisa. Certo? Uhum. Não tem essa necessidade Uhum. de usar um sabonete tão forte assim, tá? E esses, vou falar marca porque ninguém me paga mesmo, Dermacide da vida, essas coisas aí da vida, são bem agressivos, tá? Então, colocar um pouco do sabonete que você utiliza mesmo no seu corpo, e de preferência, tá, gente? Se você quiser investir nisso, se você quiser investir na sua pele, já evita o sabonete de barra. Se quiser investir na sua pele, já vai para o sabonete líquido e coloca, por exemplo, um ácido hialurônico nesse sabonete, que vai ser bem hidratante, tá? E ajusta pH, beleza? Mas então seria tipo uma quantidade mínima de sabonete para essa área vaginal. Tem muita gente que fala em não usar. Eu sou a favor de usar uma quantidade mínima, tá? E trabalhar muito bem com a questão de olhar e apalpar e olhar bem certinho se tá deixando ainda alguma sujidade, tá? Então, cuidar bastante dessa área. Não é tipo, lavar sem ver porque não olho. Não. Crie intimidade com a sua área íntima. Ensine seu paciente a criar intimidade, tá? Olha ali, doutora Maisa contribuindo que já teve paciente com candidíase vaginal recorrente devido a luto de aborto, tá? É isso, gente. Por isso que eu apoio demais a gente olhar para esse lado holístico, né? Entender o paciente como um todo. Uhum. E aí não vai ser um cetoconazol que vai resolver. Resolver.
Mas só para a gente encerrar então essa questão do tempo de uso, né? Então daí para tomar, quanto que você recomenda por quanto tempo? Se aparecer de novo, como é que é Olha, isso? o óleo de orégano, eu acho que se você for reintroduzir na tua alimentação o amendoim, o milho, sei lá mais o que, fica tomando. Vou tomar sempre. Aham. Bate a sopra, né? Agora, não uso mais nada de amendoim, leio todos os pacotinhos, evito todas as contaminações, não sou de comer milho, não tenho um hábito de comer tantos lácteos, tenho uma boa saúde intestinal, não precisa ficar tomando nada. Entendeu? É o capacete. Se você não tem É moto, só você não tomar pode pelo capacete. tempo. É só tomar pelo tempo que seria o suficiente para tratar, né? Então você acha que assim, um tempo mínimo para que ela tome, né, isso, para que já dê bastante resultado, seria o quê? Uns 3 meses? Meses, uns 3 meses é legal. Agora é isso, Renan. Se eu não ando de moto, eu não preciso usar capacete, tá? Agora, tô andando de moto, põe seus capacetes. Cacete. Beleza? É. Por isso que é muito individual. E aqui não é nada protocolado. E aí, se o paciente falar, olha, fiquei 1 ano sem nenhuma crise, sem nenhuma candidíase, e agora apareceu de novo, aí você vai entender. Será que foi na alimentação? Será que foi no estresse? Será que foi conjunto? Até porque estresse e alimentação, ó, andam juntinhas. É lindo, assim. Estressou, vira o merecedor de comer as porcarias, tudo que aparece no iFood, né? Então, olhar o que tá pegando, inclusive como a doutora Maísa, Maísa ou Marisa? Já esqueci o nome, calma aí. Mas Falou sobre também fazer essa pesquisa do que tá pegando, se não é um luto, né? O que mais está acontecendo. Porque o luto vai ter essa imunossupressão. Então, existem diversas formas de luto, né, gente? Não só da morte. Separação, fim de uma carreira que a pessoa gostava, ou o filho saiu de casa. São diversos tipos de luto. Por isso, o encaminhamento para o terapeuta, para o psicólogo. Lembrando, assim como dieta e nutricionista, na minha opinião, terapia é com psicólogo, beleza? É isso é isso. que eu Bom, tenho. para a gente já dar começar a finalizar a live aqui, eu só queria dar uns recadinhos muito rápidos aqui. Se você entrou para essa turma agora da mentoria, né, essa turma relâmpago que nós abrimos, tem hoje às 20 horas a call de boas-vindas. Inclusive, até por conta disso, se você está aqui nessa live e você ainda não entrou, hoje é o último, a gente encerrou antes, mas eu quero abrir para quem estiver aqui ao vivo, então se você quiser ainda entrar para essa turma, manda um direct para a Fran, né, pro Insta dela, e aí a gente já vai ver se consegue colocar você, porque o limite é hoje às 8 horas, que vai ser nosso encontro de boas-vindas e conversar com vocês e falar sobre como é que funciona e apresentar também os novos entregáveis da mentoria. Maravilhoso. E é isso. É isso. Alô? Estamos travando. Travou um pouquinho? Voltou? Voltou? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa live. Ela vai ficar salva para quem entrou agora, para quem se perdeu na quantidade de informação que foi compartilhada. Reassistam essa live. E a melhor lugar para você reassistir a live, eu considero o YouTube. Por isso que todas as nossas lives vão também para o nosso canal do YouTube. Ficam altamente pesquisáveis. Lá você vai ver a live de tudo que a gente já fez. Vai poder me colocar no vezes 2 e vai poder anotar tudo que você precisa anotar. Porque nas nossas lives também a gente tem entregado bastante conteúdo. Maravilha? Obrigada pela participação de todos que estiveram aqui nesse almoço com a gente. E essa live tem 30, hein? Então, só para te lembrar do número. Maravilha. Beijos Até mais, magistrados. gente. Tchau, tchau.